perde essa pessoa, essas coisinhas, né, esses jeitos, essas falas, elas permanecem. Olá, seja bem-vindo a mais um Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E no episódio de hoje, nós vamos analisar a música Toda Bahia Chorou, do Abadá Capoeira. Essa música, para ser analisada, nós temos aí uma convidada muito especial, que é a Beatriz Neres, psicóloga, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o luto, as suas fases e como as pessoas lidam com essa fase, esse momento da vida delas. Então, bora lá. Bom dia, Bia. Bom dia. Tudo certo por aí? Tudo certo, e por aí? Tudo tranquilo. Então, vamos lá. A música Toda Bahia Chorou, ela é da seguinte forma. Toda Bahia chorou, no dia em que a capoeira Angola perdeu seu protetor. Mestre Pastinha foi embora, Oxalá quem o levou. Lá para as terras de Aruanda, mas ninguém se conformou. Chorou general, menino, chorou mocinha, doutor, pretas velhas, feiticeiros, ogãs e badalôs. Berimbau tocou Iuna, num toque triste de morte, e a capoeira foi jogada, ao som da triste canção. A boca do mandingueiro, de dentro do coração, e não houve na Bahia quem não cantasse esse refrão. Iê, vai lá, menino, mostra o que o mestre ensinou. Mostra que arrancaram a planta, mas a semente brotou. E se for bem cultivada, dará bom fruto e bela flor. Iê, ai, 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 dê. Joga bonito que eu quero ver. Ai, 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 dê. Esse jogo de Angola que eu quero aprender. A música ela fala sobre, a perda de uma pessoa muito importante, uma figura muito importante na capoeira, que foi o mestre Pastinha, considerado aí protetor da capoeira Angola. E aí a gente tem a narrativa, de que muitas pessoas ficaram tristes com a morte e que choraram e que tiveram que lidar com o luto. Bom, Bia, o que é que tu pode falar um pouco pra gente a respeito desse momento de dificuldade, desse momento que é um momento de luto? Bom, eu acho que para a gente iniciar, primeiramente, seria interessante entender um pouco o que é esse processo de luto, né? Porque, de maneira geral, está muito atrelado ali à perca de pessoas. Mas o luto vai além disso, né? Não necessariamente são a perda de pessoas, mas a perda de coisas também, né? Então, às vezes a gente tem a questão ali de perda de idealização, como, por exemplo, o fim de um relacionamento, a perda de um trabalho importante. É muito comum também pessoas que perdem membros do corpo, né? Então, tudo isso perpassa esse processo de luto, né? Então, o luto é a perda. E a gente, nós somos sujeitos correlacionados, então nós vivemos em sociedade, a gente precisa de uns aos outros. E aí, quando você perde essa pessoa, você passa por esse processo, né? Então, o luto surge quando você perde uma relação. E aí, assim, na psicanálise, a gente trabalha ali com o conceito de investimento libidinal. A libido, ela é constantemente investida, então a gente tem esse conceito ali, por exemplo, no relacionamento, tem um investimento e você imagina e planeja um futuro ali. Então, quando aquilo acaba, você precisa ali recolher a sua libidozinha, trazer ela de volta para você, antes de você conseguir colocar em outro lugar. Então, você passa sempre por esse processo. Então, assim, trazendo para um exemplo mais comum, né, que é quando a gente perde pessoas, assim, queridas, o processo de luto é também ali, né, como eu falei, de recolher essa libido. Onde o sujeito vai passar por um processo de elaboração, até ele conseguir entender, de fato, essa nova realidade, né? Onde, pelo menos fisicamente, o sujeito perdido ele não vai mais estar ali. Então, quando vem esse entendimento, né, essa elaboração, é onde acaba esse processo de luto, porque o sujeito vai estar aberto, né, para trazer novas conexões, novas possibilidades de vínculo. Então, esse processo de elaboração é meio que comprimir tudo o que a pessoa representa, né, o que a pessoa foi na sua vida, para você conseguir lidar de maneira mais fácil no percurso. Entendi. Interessante observar que no primeiro momento que tu falou sobre como o luto ele é sobre a perda, né? Você perder
seja lá o que for, né? Tipo, um membro do corpo, até realmente uma pessoa, ou algo que seja importante, né, para você, Exatamente. algo que faz parte de você. Interessante. Eu não pensava do luto dessa forma, achei que realmente ele fosse mais ligado a pessoas que morrem, assim. É o mais comum, né? Tá muito atrelado, mas assim, sempre que você vai ver, por exemplo, profissionais ali da área falando sobre, tem muito essa questão de demonstrar que o luto vai para além da perda de pessoas, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, eu gosto muito de trazer essa questão do relacionamento, porque é comum, por exemplo, você escuta uma pessoa que termina um relacionamento e aí ela fala: "Ah, agora eu vou cuidar de mim", né? Porque é justamente essa questão de ir lá trazer todo o investimento que você fez, toda aquela questão que você se empenhou e tudo mais, e você perdeu aquilo, né? Então é muito sobre o sentimento de perda. E aí você tem que se recolher ali a sua insignificância e dar um outro significado para a sua vida. Nossa Senhora, vai bater forte em muita gente. Porque quando a pessoa termina um relacionamento, geralmente, assim, relacionamentos de muito tempo, elas costumam dizer que elas vão reaprender a viver, né? Exato. A viver sem aquela outra pessoa do lado dela, como é que vão ser as coisas vão ser diferentes. E é isso, não há nada que ela possa fazer, só tentar se readaptar, seria essa a palavra? Exato. E é exatamente isso que tu trouxe, né? Não há nada que você possa fazer. E isso é mais visto ainda quando você tem a perca realmente, né, de morte de uma pessoa ali querida. Não tem o que fazer. Você precisa aprender a lidar com isso. Muito forte. Eu andei dando uma pesquisada, né, antes da gente gravar, e eu vi que existem 5 fases, né, do luto: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Eu vi que a negação é como se fosse uma defesa psíquica, né? Tipo, que a pessoa, ela nega a existência do problema, não fala sobre o assunto e procura desculpas, né, para não aceitar a realidade. E aí, negação, ela não muda a rotina, ela continua trabalhando, continua estudando, como se nada tivesse acontecido. E aí tem a segunda fase, que é a da raiva, onde ela passa a compreender desde as primeiras semanas, né, até os 6 meses, essa fase pode durar aí. E a pessoa, ela fica inconformada, né, e revoltada com a situação. É como que ela chora, que ela tenha distúrbios de sono, falta de apetite, né? A barganha também é conhecida como uma fase da negociação, onde a pessoa, ela tenta criar uma ficção de que a morte é algo que nós podemos impedir. A depressão, que não existe mais fantasias com realidades paralelas, e aí ela acaba se voltando ao presente com uma profunda sensação de vazio, e que é como se fosse um momento de conscientização, né, do que aconteceu. E por fim seria a aceitação, a última fase, quando a nova realidade, ela enfim é aceita e a pessoa entende que o sentimento de superação faz bem, né, que é uma fase necessária para você reorganizar as ideias e confortar o esquema mental com o tempo, a dor emocional do luto que vai desaparecendo com o tempo. E eu queria saber de ti, se todos seguem essas mesmas fases, se é diferente, qual a tua opinião como psicóloga? Assim, né, é muito subjetivo, vai muito de pessoa para pessoa. Então esse processo ele pode ser passado de diversas maneiras. Tem um percurso geral ali, né, que as pessoas passam quando estão nesse luto. O primeiro momento ali, muitas vezes vem a negação, né, e aí tem que ter aquele entendimento de fato que o sujeito não vai mais estar ali, tem que ter uma introdução ali no simbólico, né, que presencialmente você não vai mais ter aquela pessoa, então você tem que introduzir ela no seu simbólico, ela só vai existir ali, né, e aí tem muitos sentimentos, então vem culpa, vem tristeza, vem raiva, vem negação, né, e aí nesse primeiro momento é mais isso que vai vir. Então, esse processo de luto, geralmente ele demora 2 anos para você passar de fato, né?
assim, geralmente com 1 ano as pessoas já conseguem manter ali a sua vida, normal, entre aspas, né. Você segue normalmente como era antes, mas, por exemplo, nos primeiros 4 meses é comum e é aceitável que a pessoa esteja num estado de tristeza profunda, né. Então, durante 4 meses, se chegar na terapia e tudo mais, você não vai, por exemplo, trabalhar com medicamentos, porque é normal, nesses primeiros 4 meses, essa tristeza profunda está ali presente. Depois disso, se persistir, né, que, geralmente a gente manda ali para o psiquiatra, faz o tratamento com remédios e tudo mais. Eu queria saber também mais uma curiosidade. O que acontece com a pessoa se ela pular tipo assim, se ela negar a si mesma, né, esse momento de tristeza? O que isso pode ocasionar dentro dela? Pronto, é comum, por exemplo, em famílias grandes, né, quando morre ali um patriarca, uma matriarca, enfim, uma pessoa, que tem uma representação maior, né, para muitas pessoas da família, que inclusive está ali presente na música, era uma parte que eu queria falar também, sobre essa questão de identificação, né. E aí, por exemplo, é uma família onde tem muitos filhos, e aí o pai ou a mãe morre, e um dos filhos se permanece muito forte, né, então todo mundo desaba, mas tem um ali que não passa exatamente por essas etapas do processo, né. E aí ele tá firme, ele tá, consolando todo mundo, tá segurando a barra, né, quem cuida de todos os processos e tudo mais. E aí com o tempo as pessoas vão conseguindo lidar, vão passando por esse processo e essa pessoa cai, né, porque ele estava sendo forte pelos outros, e aí quando as pessoas não precisam mais dele, meio que cai por terra, né. E aí vem aquela realização de que a pessoa realmente não está mais ali, que a pessoa se foi. E todo mundo passou por isso e ele ficou. Entendi. Costuma ser mais profundo, tipo assim, depois, porque essa pessoa segurou as pontas, digamos assim, né? Uhum. E aí, depois, quando cai essa ficha, o baque, ele é maior ou ele vai ter que lidar com isso, né? Depende muito, assim, da pessoa, às vezes a consegue ter uma recuperação rápida, mas, assim, no geral, né, porque aquilo ficou guardado, ficou ruminando ali por mais tempo do que deveria. E aí ele vai ter que passar por esse processo quando todo mundo já passou, por exemplo. Então, tem a questão ali do estar sozinho também. E aí isso dificulta o processo. E sobre o choro? Porque a música, né, ela já começa assim, né? Toda Bahia chorou. Eu sei que a forma mais comum de você demonstrar estar abalado, estar triste, mas nem todo mundo demonstra assim, né? Sim, né, o choro é uma reação natural do próprio corpo, acho que está mais ligado até ao fisiológico, à questão de colocar para fora aquele sentimento, mas que nem tu falou, né, nem todo mundo reage dessa forma. Tem gente que ri, tem gente que, enfim, coloca atenção em outras coisas, tem gente que chora, é muito subjetivo mesmo. Uhum. Tem algum ponto da música que te chamou mais atenção? Tem, bastante, na verdade, né. Eu achei que essa canção, ela representa bem o processo de luto, assim, de maneira geral, né. Então, por exemplo, ele começa ali falando da dor, né, do sofrimento que a perda causa. E aí tem esse impacto quando ele traz a questão ali que ele fala sobre um protetor, né. E aí tem essa questão da identificação que eu até trouxe, em questão de família. Só que ele, no caso, é mais para uma questão de comunidade, né. Só que dá outro sentido para esse processo de luto, porque de maneira geral, a gente tem esse itinerário que, né, a gente já falou aqui, né, de como é que vai esse processo, e questão de fase e tudo mais, mas de forma generalista. Claro que é um processo extremamente subjetivo e cada pessoa reage de uma maneira ali condizente com quem ela é. E aí, por exemplo, tem esse trecho que fala assim, né, chorou o general, menino, chorou mocinha, doutor. E aí demonstra que esse luto vai muito independente de classe, de profissão, então traz muito essa questão de identificação cultural, né, de uma comunidade ali onde tinha esse sujeito que era importante, que mantinha ali uma determinada ordem, e aí traz esse luto para ser um processo coletivo, né. Então, às vezes até pode facilitar essa questão, porque você tem um apoio mútuo, mesmo que haja o sofrimento. Entendi. É interessante que ele coloca exatamente assim, né? General, menino, mocinha, doutor. Como se, independentemente, tipo assim, digamos que general seria uma representação de masculinidade
adulta, madura, né? Um general, é assim que ele é imaginado, né? Tipo assim, então assim, mesmo essa figura forte que é o general, ele chorou. E o menino também. Exatamente. Então, tipo assim, todo mundo tá nessa tristeza, né? Tendo que lidar com esse luto. Isso. Mostrando o quanto ele é natural, né? Do ser humano. Exato. E aí, assim, né, que nem eu falei, ela traz muito essa questão de um luto completo, né? Então, é sobre comprimir ali o que aquela pessoa foi, né? Dar esse sentido simbólico para o sujeito que está passando por esse processo de luto. E a música traz muito esse sentido de representar o que o mestre foi, né? Traz essa identificação, até religiosa mesmo, né? Que é muito comum das pessoas buscarem ali um certo conforto. E ali no final da música também tem um tom de elaboração, quando ele fala sobre os ensinamentos, o que foi passado, né, o que vai permanecer, vai ser passado para frente. Independente daquele sujeito não estar mais ali presente fisicamente, o simbólico ele foi instaurado. Né? Então, por exemplo, tem uma parte que traz assim, arrancaram a planta, mas a semente brotou. Então, no simbólico, ele permanece, porque os ensinamentos vão estar ali. Vai ter a lembrança, e aí se torna mais fácil viver com isso. O sujeito se foi, mas ele foi comprimido ali o suficiente para caber no percurso das pessoas sem causar dano. Claro que isso leva tempo, né? A música tem o artifício artístico e tudo mais, mas é interessante ver como é feito esse percurso, né? Como é que passa por esses estágios do luto e do sofrimento e a ressignificação. E na capoeira a gente fala muito sobre o legado, né? Que as pessoas deixam nas outras, os ensinamentos. Fala assim, mostra o que o mestre ensinou. Então, tipo assim, ó, mostra para as pessoas, mostra para o mundo que ele ainda tá vivo, digamos assim, em nós, nas coisas que nós aprendemos, né? Eu acho isso aí massa demais. Ele repete, né, essa parte, mas eu acho que é exatamente dessa forma como o artifício artístico de encurtar o tempo, digamos assim, do processo, mas eu acho que é até significativo que haja uma repetição desse estrofe, né? De mostrar o que ele ensinou, porque às vezes o que ele ensina a um também vai passar para outro. Então, eu acho que poderia se repetir várias e várias vezes. O que é comum na capoeira também, de você ter músicas que tem o coro, e o coro ele é a repetição. Mas nem é tanto o caso dessa daqui. Não, mas assim, muito interessante também tu pegar essa questão da repetição, porque é um dos pontos que a gente trabalha, inclusive, na clínica, né? Eu trabalho com a repetição e aí é tão presente que, por exemplo, Freud mesmo, ele tem um texto que se chama Recordar, Repetir e Elaborar. E é muito esse processo, né? Tá presente ali na questão do luto. A repetição, ela tá presente na vida da gente constantemente, né? Então, a repetição, ela existe muito ali. Para você conseguir elaborar um processo, antes você vai repetir muito ele. E aí é a repetição do sofrimento, é a repetição de reviver aquilo, né? De trazer essas memórias. Então, você está constantemente repetindo isso. E aí, eu não tinha notado, mas de fato, que nem você falou, aí na música tem essa questão da repetição. E é muito interessante de observar isso. E a repetição também do cotidiano, né? Eu acho que quando a gente perde alguém, é exatamente no cotidiano que dói. É tipo, vou tomar café da manhã, fulano não tá mais lá na mesa, digamos assim. E esse cotidiano, ele pesa, você vai sentir em cada momento que você tinha essa pessoa, você não vai ter mais. E eu acho que a pessoa vai ter que, né, lidar com cada um desses momentos, cada uma dessas etapas, e que coisas do cotidiano, né, vão tendo que ser ressignificadas. Exatamente. Isso que tu falou me lembra muito uma fala que eu vi da Maria Homem. Ela é uma psicanalista, muito boa, por sinal. Né? E aí eu tava, inclusive, vendo uns vídeos, e aí ela tem um vídeo dela onde ela traz uma fala bem parecida com a tua, né? Que é sobre a questão da gente estar relacionado ali com outras pessoas, e isso tá presente no dia a dia, né? Então você acaba pegando também trejeitos, falas, coisas que a pessoa faz, né, diariamente, e você incorpora em você. Então, você não é um indivíduo sozinho, você está muito relacionado. E aí, quando você perde essa pessoa, essas coisinhas, né, esses jeitos, essas falas, elas permanecem. Né? Então, isso vai estar muito presente ali na lembrança. Então, você, que nem você falou, você vai tomar um café e você vai lembrar da pessoa. E aí você vai repetir esse processo. Muito louco, né?
Assim, parando para pensar, eu acho é uma das paradas mais pesadas, né? Tipo, de você. Porque você vai estar aqui o seu dia inteiro, né? Tendo que lidar com isso. E interessante ver que, assim, é importante que isso esteja na fala dos psicólogos também, né? Para entender as pessoas que eles vão estar, não sei se a palavra é cuidando, ajudando, atendendo, talvez seja a palavra mais adequada, né? Uhum. Pessoas que os psicólogos estejam atendendo. Tem um texto também que fala assim, mas ninguém se conformou, Uhum. né? E aí eu fico pensando que como é que é esse se conformar, né? Porque e se a pessoa não se conforma? Ela entra no quê? O que que acontece, sabe? Com a cabeça da pessoa. Mas assim, o que seria esse conformismo, né? Porque, de fato, pronto, os conformar ele não vem, né? Vem a questão de adaptação. Então você aprende a viver com a perda daquela pessoa, com a falta daquela pessoa, e aí você vai lidando com isso dia após dia, mas você não vê uma pessoa que, por exemplo, passou por um processo de luto onde morreu uma pessoa, está conformada de fato. A saudade vai permanecer. Se ela pudesse escolher, a pessoa ainda estaria ali. Sim, você pode falar um pouco sobre como é a depressão? Então, ocorre ali quando o sujeito não consegue fazer uma elaboração, né? Então, ele fica meio que preso no processo. Então, ao invés de ter esse movimento libidinal, ele fica num estado ali de inércia, né? Então, ele fica revivendo a perda, o sofrimento, e não tem esse movimento, ele fica ali sempre numa espiral, né? Sempre revivendo a mesma coisa. Mas aí tem um transtorno específico que se chama transtorno de luto prolongado. Aí eu vou. O transtorno de luto prolongado é um distúrbio no qual há uma resposta persistente e generalizada caracterizada por saudade ou preocupação persistente após uma perda. Ao mesmo tempo, há uma intensa dor emocional que envolve sentimentos diversos, como tristeza, culpa, raiva e negação. Aí é interessante também porque principalmente a culpa, é um dos sentimentos mais presentes no luto, né? As pessoas ficam muito naquela de eu poderia ter feito mais, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter visitado mais. E aí sempre vem aquela questão de culpa. E é uma das questões que dificulta também passar por esse processo de luto, né? Um outro ponto também que vem, que as pessoas não costumam falar muito, é sobre a culpa da pessoa que se foi, né? Então, você sente aquela culpa, mas você também você culpa a pessoa que morreu, né? Então, eu não amei ela o suficiente, mas ela também não me amou o suficiente. Não era pra ela ter ido agora. Ela devia ter ficado mais tempo. Ela devia ter me procurado mais, né? E aí é um dos pontos também que torna difícil de lidar, né? Porque a pessoa morreu, ela se foi, ela não tá mais ali. E aí você culpabilizar ela, né, é um negócio que causa um sentimento meio que dúbio ali, né? Então, você vai culpar a pessoa que morreu, né? Mas o sentimento tá presente. E aí causa essa confusão mental também. Isso aí foi profundo, Bia. Tem uma fala muito legal sobre isso de um psicanalista, também eu posso te mandar depois. Tá. Porque assim, a culpa realmente ela mexe muito com as pessoas, né? Principalmente o que eu ia falar da capoeira, né? É porque muitos mestres, né, eles acabaram morrendo esquecidos, digamos assim, alguns, entendeu? Esquecidos, eu digo desamparados, de certa forma, ou sozinhos, entendeu? Que os alunos deles ganharam o mundo, fizeram uma coisa, fizeram outra, cuidaram das suas próprias vidas e depois seguiram. Quando eles falam que no dia que a capoeira Angola perdeu seu protetor, né, é porque essa pessoa ela representava. A gente não diz criador porque é uma criação coletiva, né? Mas ele era simbolicamente o protetor, o guardião daquela parada, né? Que era da capoeira Angola, que era o mestre Pastinha. Mas não só ele, como outros mestres, eles ficaram desamparados, principalmente na sua velhice. E aí muitos acabam se mostrando culpados. Muitos ex-alunos ou
alunos que se mantiveram afastados por um tempo, né? De assim, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter cuidado mais, eu poderia ter dado atenção, né? E às vezes isso toca em lugares dolorosos, né, para as pessoas. De fato. E tu tinha falado dessa segunda parte, né, esse outro ponto, que é da culpa, de culpabilizar a pessoa que morreu também, né? Eu já ouvi muito disso, né? De tipo, ele também poderia ter feito isso, ele poderia ter feito aquilo pra, sei lá, viver melhor, digamos assim, pra ter sido mais amparado. Ele poderia ter voltado pra Bahia, que é algo que as pessoas falam sobre o Mestre Pimba, que ele poderia ter voltado pra Bahia, mas ele decidiu viver lá onde ele tinha, pra onde ele tinha viajado, por causa de um aluno, enfim, tem toda uma história, mas que muitas pessoas culpabilizam ele por ter permanecido lá. Porque na Bahia ele teria recebido todo o amparo que ele merecia, digamos assim, coisa que ele não recebeu lá, onde ele estava. E realmente fica a culpa, ela aparece muito presente. Depois que, digamos que depois que a poeira abaixa, a poeira da dor, da perda e tudo mais, fica essa culpa, né, para ser diluída, né, para ser discutida. Sim, então, é bem isso que a gente falou mesmo sobre as pessoas passarem de maneiras diferentes, né, sobre esse processo de luto. E aí, assim, é muito comum da gente trazer essa perspectiva do luto por amor, né? Então, eu amava essa pessoa se foi, e aí eu sofro com isso. Mas é muito subjetivo porque tem muitos outros aspectos. Então, por exemplo, um pai que abandona um filho, né? E aí esse pai morre, esse filho nunca teve a oportunidade de conviver com o pai. Então, o luto dele talvez não seja pela pessoa, mas pela perca da possibilidade de ter um pai. E aí vem a culpa, vem a raiva. Por que que ele não me amou? Por que que ele não esteve comigo? Né? Então, tem muitas perspectivas aí. Entendi. E se ele tivesse estado, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter cuidado, né? Tem todo. Exato. Muito massa, Bia. Eu adorei a nossa discussão, de verdade. Trouxe muitos elementos aí para, acho que para a cabeça de muitas pessoas. Gostei demais. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito legal conversar sobre isso com você, muito proveitoso. Muito obrigada por ter aceitado, por ter participado, por ter se dedicado e ter dedicado um tempo a gente. E é isso, muito obrigada. Obrigada também aos nossos ouvintes por terem ficado até aqui. Bom, se você gostou do episódio de hoje, deixa o seu like e se inscreve no canal. É assim que você pode apoiar o nosso trabalho. E se você quiser deixar alguma sugestão, recadinho ou parceria, escreva para pipocapod@gmail.com. O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.